Sem muita conversa, vamos direto pegar carona com a Gazeta do Povo, que conversa com Aldo Rebelo, vítima da mais recente, do mais recente abuso de poder do faraó. Quer dizer, não sei se é o mais recente, porque é em série, né? Final de semana pode ter abusado aí, porque eu não estou sabendo. Então vamos ouvir Aldo Rebelo agora de própria boca, de própria fala, explicando tudo o que aconteceu. E aí ele explica também um pouquinho melhor o Gonê também, que tentou se aparecer e fez uma cagada, como ele mesmo. Vamos ouvir. Manda bala. Ministro Aldo Rebelo, ministro, é um prazer falar com o senhor aqui no Café com a Gazeta do Povo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho que dizer pessoalmente que é uma honra estar aqui ao seu lado. Conversamos já quando dos 10 anos do Código Florestal. Quer dizer que esse cara já foi da esquerda, muito da esquerda, do centro, tudo, e é respeitadíssimo, sempre foi respeitadíssimo. Ou seja, tu pode ser qualquer matiz que tu deve ser respeitado quando tu é um cara que, acima das tuas preferências políticas, respeita o ordenamento das coisas, as regras. É o caso do Aldo Rebelo, respeitadíssimo, apesar de ter transitado em todas as frentes aí. Exemplo de código do Brasil que deveria ser exportado para o mundo inteiro, no seu trabalho também junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, na construção desse meio ambiente e dessa agropecuária pujante do nosso país. Agora, uma honra tê-lo aqui ao nosso lado. Ministro, bom dia. Bom dia, um abraço, muito obrigado pelo convite. Bom dia. Muito obrigado, ministro. Bom, ministro, temos que falar sobre toda a questão do STF. Gostaria que o senhor detalhasse para nós o que aconteceu naquele dia, a ameaça do ministro Alexandre de Moraes também de prendê-lo por desacato. Como é que o senhor viu essa cena? Como é que o senhor vê essa situação toda, ministro? Olha, só para esclarecer, eu fui testemunha voluntária do almirante Garnier. Por quê? Porque achei que devia esse depoimento a um servidor que teve um comportamento exemplar quando eu fui ministro da Defesa. O ministro da Defesa, entre os seus subordinados, os seus assessores, tem o ajudante de ordens, que presta um auxílio direto às atividades do ministro, e tem o assessor militar, que é quem coordena a agenda, a logística, os deslocamentos, viaja sempre acompanhando o ministro. E o assessor militar era o almirante Garnier, então um almirante de 3 estrelas, ou seja, não havia atingido ainda o posto máximo da carreira na Marinha de Guerra do Brasil. E quando ele foi acusado nesse processo como golpista, eu acho uma acusação injusta e errada, eu achei que devia esse depoimento nesse processo e me ofereci. Conversei com ele, com o advogado Demóstenes Torres, foi marcado esse depoimento, e o depoimento a sessão presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, começou com uma pergunta sobre uma frase atribuída ao almirante Garnier em uma reunião ministerial, na qual ele teria dito ao presidente Jair Bolsonaro que estava à disposição. E essa frase, essa expressão, foi colhida como um compromisso com uma ação golpista. E ao ser questionado sobre a expressão, sobre a frase, eu comentava como resposta que na língua portuguesa há aquilo que nós conhecemos como força de expressão. Força de expressão significa que você não leva literalmente aquilo que é dito. Quando você diz alguém vai plantar batata, não significa que vai mandar o sujeito para a roça capinar e plantar uma roça de batatas. Eu usei, inclusive, a expressão quando você diz estou frito, não significa que você está dentro de uma frigideira. E que essa expressão estou à disposição é própria do jargão, é própria da linguagem militar. Por quê? Porque significa disponibilidade ao superior hierárquico. A disposição significa que o cabo está à disposição do sargento, o sargento do tenente, o tenente do capitão, o capitão do major e assim por diante. E o ministro ou o comandante da Marinha à disposição do comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Isso significa disposição para um golpe? Não.
Aí, quando eu fiz esse comentário sobre o significado da força de expressão na língua portuguesa, eu fui interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes, que já fez uma pergunta como uma provocação. Perguntou se eu estava na reunião da qual participara o almirante Garnier. Claro que ele sabia que eu não estava. A pergunta já era uma afronta, indevida, desnecessária. E aquilo também exigia de mim uma resposta. Eu disse, olha, a língua portuguesa, a expressão e a minha interpretação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura, ministro. Isso levou o ministro, naturalmente, a tomar essa minha frase como se fosse um desrespeito, um desacato à autoridade do ministro. Provavelmente, se eu tivesse dito que, de fato, entendia que a expressão do almirante Garnier era uma ameaça de golpe, era uma disposição para o golpe, provavelmente eu não teria sido interrompido. Provavelmente eu não teria sido admoestado e nem ameaçado. Mas como eu contestei a ideia de que essa frase correspondia a uma ameaça de golpe, eu acho que é por essa razão que eu fui ameaçado de prisão. Uma testemunha ameaçada de prisão, sem motivo, sem razão, sem afronta, sem confronto, sem contestar a autoridade do ministro, eu acho que é um abuso, eu acho que é uma coisa desnecessária. Foi o que aconteceu, daí por diante a audiência transcorreu de forma mais amena, mais tranquila, até que o Procurador-Geral da República também fez outra pergunta indevida. Aí, agora? Por quê? A pergunta trazia uma afirmação. Perguntava se a Marinha não teria dado golpe por falta de condições materiais. Eu disse que a Marinha é uma força de defesa do litoral. A Marinha não é uma força de interior. A Marinha não tem a capilaridade do Exército. A Marinha dispõe de suas unidades mais importantes numa cidade portuária que é o Rio de Janeiro. Quais são essas forças? É a esquadra, o Brasil só tem uma, cuja sede é o Rio de Janeiro. É uma força chamada Força de Superfície. Uma força de submarinos, cuja base também é no Rio de Janeiro. E uma força de fuzileiros navais, de 14, 15, sei lá, 13 mil homens, que também está sediada no Rio de Janeiro. Então, como é que a Marinha pode dispor de recursos para ocupar um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, de distâncias que vão de Belém a Tabatinga ou do Rio de Janeiro a Corumbá? A Marinha não tem essas condições, mas eu usei isso como argumento de que a Marinha não poderia liderar nem implantar um outro regime por incapacidade de ocupação do território, e não porque ela tentasse isso e essas fossem as condições que a teriam impedido. De tal sorte que eu pedi para o Procurador-Geral da República refazer a pergunta, porque eu digo que ele pode ter se enganado na pergunta, porque a pergunta não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu disse, não, eu não fiz nenhuma relação entre a distribuição das forças da Marinha e a tentativa de golpe. Isso quem está fazendo é o senhor. Aí ele, com o microfone aberto, fez um comentário que eu aqui não vou repetir em respeito aos ouvidos dos nossos internautas. Cagada. Muito bem, ministro Aldo Rebelo aqui no Café com a Gazeta do Povo. Ministro, vou lá para São Paulo. Lucas Saba tem uma pergunta para o senhor. Vai lá, Saba, meu amigo. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Ministro, bom dia, sempre um prazer falar com o senhor, já tive o prazer de entrevistá-lo várias vezes e encontrar numa padaria que nós gostamos muito ali na Joaquim Eugênio de Lima. Ministro, queria perguntar para o senhor o seguinte, de maneira muito clara, o senhor ponderou todo o depoimento que o senhor deu, que o senhor achava que deveria defender o almirante. Primeiro, eu queria que o senhor falasse, no seu julgamento, o senhor que já tramitou na esquerda, na direita, no centro, já ocupou vários cargos políticos importantes na nossa nação, como o senhor descreveria o 8 de janeiro, como que o senhor vê toda essa acusação de golpe de Estado e depois o ataque até covarde do deputado federal Guilherme Boulos fez ao senhor nas redes sociais? Eu vivi em Brasília em todas as esferas do poder. Eu fui deputado, fui presidente da Câmara dos Deputados, fui líder do governo do presidente Lula, fui ministro da coordenação política no governo do presidente Lula, fui ministro do esporte durante todo aquele tumulto da Copa do Mundo, com baderna. Quem lembra, no 13 de junho, ou 14 de 2013, a invasão do Itamaraty, a depredação do Itamaraty, as manifestações organizadas pela FUNAI,
com indígenas ameaçando atirar flechas na polícia, as depredações na Câmara dos Deputados, na gestão do deputado João Paulo Cunha, que quebraram os vidros da Câmara, na minha gestão na Câmara dos Deputados, houve uma invasão, a depredação, servidores da segurança da Câmara que foram ao pronto-socorro, na UTI, inclusive, atingidos por um paralelepípedo atirado por um dos manifestantes, os bustos, os caixas eletrônicos da Câmara, todos quebrados. Eu tive que dar voz de prisão a mais de 500 invasores, recolhê-los no ginásio Nilson Nelson para que pudessem ser autuados de um por um, com exceção das mães e dos idosos que eu mandei liberar. Então, tudo isso aconteceu em Brasília, e eu vi ocupação, invasão, depredação. E eu nunca chamei isso de golpe, chamei de baderneiros, arruaceiros, dei voz de prisão, pedi que a polícia autuasse de um por um, pedi ao Ministério Público correto. O ressarcimento da Câmara pela destruição de patrimônio, tudo isso eu fiz. Agora, eu nunca chamei de golpistas, nunca disse que aquelas pessoas estavam ali movidas pelo objetivo de dar um golpe de Estado no Brasil. Estavam movidos pela baderna, pela busca de projeção, pelo desespero, por alguma razão, menos pela razão de querer dar um golpe de Estado. O que é que houve de distinção no 8 de janeiro? Quem tinha condições de liderar um golpe? As pessoas não conhecem como é que se descreve a organização de um movimento golpista. Você tem um manual, você tem 64, você tem o golpe no Chile, você tem no Uruguai, você tem na Bolívia vários, você tem na Argentina. Se você não tiver o comando militar à frente, a única instituição capaz de submeter a sua força às demais instituições são as Forças Armadas. Exato. Tanto é que o Supremo, não foi o Supremo que evitou o golpe, não foi o Supremo que evitou o golpe, o Supremo não evitou nem que as suas instalações fossem invadidas e fossem depredadas. Embora nenhum ministro tenha sido ameaçado, ou de prisão, ou na sua vida, ou na sua integridade física, como nenhum outro ministro de Estado, o ministro da Justiça. O triste é que todo mundo sabe disso. É infantil, né? Porque todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que não teve golpe nenhum. Todo mundo sabe. Mas é triste a gente ter que levar a sério esse assunto. Ele tem que dar uma resposta séria para uma bobagem que todo mundo sabe que é uma bobagem, que é um artifício para justificar a prisão do principal adversário deles, que é o Biruliro. É só submetendo pessoas inocentes a mais de 2 anos já de cadeia e, enfim, estrago de vida, morte de um, depressão em tantos. Todo mundo sabe que isso é uma grande mentira. Todo mundo sabe. Mas a gente tem que falar disso como se fosse sério. Pega um homem desses aqui, uma pessoa correta, mas foi ministro, trabalhou com Lula durante muito tempo e respeitadíssimo, que eu disse lá no início, né? Tu pode estar em qualquer matiz, desde que tu seja um sujeito, né, ilibado, que respeita os códigos, as leis, as normas. É o caso dele. Tem que estar respondendo uma porcaria dessa. A Justiça acompanhou tudo de lá, estava no seu prédio, nunca disse que se sentiu ameaçado ali. O que houve foi um ato de desespero, de protesto, de depredação, que deve ser punido porque ninguém pode invadir nem depredar patrimônio público, ninguém, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Agora, o que acontece é o seguinte, os invasores da Câmara nunca foram punidos. Ninguém nunca foi alcançado, nem sei até hoje se o Ministério Público conseguiu algum tipo de ressarcimento, porque eu ocupei a presidência da Câmara de 2005 a 2007, não fiquei lá para saber, mas duvido que a Câmara tenha sido ressarcida, duvido que algum daqueles depredadores que atirou a pedra, o paralelepípedo na cabeça do segurança tenha sido preso. Opa, trancou? Tenha sido também preso ou processado. Então você tem critério ideológico para prender quem depreda patrimônio público, baderneiros. Agora, baderneiros têm ideologia, têm corrente política, têm filiação. Não, baderneiros têm que ser presos em qualquer circunstância. Agora, você dizer que foi um golpe de Estado, eu acho que é o que eu já disse aqui no raciocínio uma vez. Para tirar a presidente Dilma do governo, precisava da ideia de que houve a pedalada que até hoje ninguém sabe o que é. Agora, para tirar o presidente Bolsonaro da eleição de 2026, é preciso uma pedalada, e a pedalada é o 8 de janeiro, quer dizer, que é um golpe, atribuir responsabilidade a ele e dizer, olha, então estamos
resolvidos. Foi condenado por uma tentativa de golpe. Eu acho que é uma manobra, não é nem jurídica, é política, usando os meios jurídicos como os meios jurídicos já foram usados em várias circunstâncias para atingir objetivos políticos. Eu não vejo nenhuma diferença entre o abuso contra os acusados da chamada tentativa de golpe e os abusos cometidos contra aqueles que eram alcançados pela justiça nos governos do PT. Eu não vejo nenhuma diferença entre as arbitrariedades cometidas. Não estou aqui discutindo o mérito das acusações, eu estou discutindo o método do processo que alcança esse pessoal agora e que alcançou aqueles que no passado foram acusados no governo do PT. Eu não vejo o processo da mesma forma. O objetivo é político e aí você usa o que estiver ao seu alcance para alcançar esses objetivos. Rebelo aqui conosco no Café com a Gazeta do Povo. Ministro, vou passar agora para o Paulo Briguet, lá em Londrina, que ele tem uma perguntinha para o senhor também. Vai lá, Briguet, meu amigo. Vamos ver se é boa, senão a gente tira. Ministro, o senhor nos últimos anos se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem até uma certa, eu diria que até uma certa relação de amizade, né? O senhor teve contatos com ele e tudo mais. Como o senhor vê as acusações que são feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito desse processo? Porque existe uma tentativa de relacionar atitudes que o presidente Bolsonaro teria tido em 2022 com o 8 de janeiro. Tenta-se fazer essa narrativa, né, de vincular, por exemplo, discussão de artigos constitucionais, que é uma coisa absolutamente lícita, né, com o 8 de janeiro, com o que aconteceu em 8 de janeiro. Eu queria que o senhor dissesse qual é a sua visão sobre as acusações feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu amigo, um abraço aí à nossa querida cidade de Londrina. Nos meus tempos de estudante, eu visitei muito como presidente da UNE, quando o reitor era o professor Oscar Alves, que vinha ser na época, acho que genro do ex-governador Ney Braga. Era um reitor muito duro, chegou uma vez até a fechar o DCE, quando nós fazíamos os nossos movimentos por aí. Mas eu tenho saudade de Londrina. Eu tenho uma relação muito próxima com o ex-presidente Jair Bolsonaro desde os nossos tempos de movimento, de Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional. Nós nos elegemos na eleição de 1990, e fomos, quando chegamos na Câmara, para essa comissão que tratava de defesa nacional e de relações exteriores. Viajamos muitas vezes para a Amazônia, por conta da nossa atividade na comissão. E havia uma relação muito boa sobre essa convivência. Claro que havia diferenças, divergências, isso era natural, e divergências que não impedia que muitas vezes tivéssemos opiniões comuns sobre o mesmo fenômeno, como aconteceu lá, a tentativa de golpe na Venezuela, ou a eleição do Chaves, que tanto o Bolsonaro quanto eu elogiamos a eleição, achando que aquilo seria uma coisa boa para a Venezuela. O Bolsonaro achava porque o Chaves era militar, e eu achava porque o Chaves era de esquerda. Então tivemos opiniões comuns, inclusive, sobre esse mesmo fenômeno. E de lá para cá tivemos sempre uma relação cordial, uma relação de respeito. Convivemos na comissão durante muito tempo, divergimos muitas vezes, mas o deputado Bolsonaro defendeu, na época, o meu nome para o Ministério da Defesa no primeiro governo do presidente Lula. Foi lá à Granja do Torto, eu acho, onde o Lula despachava, para tentar uma audiência e dizer que apoiava o meu nome para o Ministério da Defesa, isso em 2003, no começo do governo do presidente Lula. Então, sempre tive uma relação respeitosa e de apreço. O que há nessa questão da política hoje, o que eu creio, o que eu interpreto, o que eu acho, tá certo? Na política, às vezes, a gente trabalha muito mais com a intuição do que com as certezas materiais. Eu acho que é uma tentativa de retirá-lo da eleição de 2026, é o que eu acho. É o que parece. E há, inclusive, uma pressão para que ele se retire antes do processo ser iniciado. É como se ele tivesse que ser excluído já. Inclusive com pressões para que ele anuncie que não é mais candidato, que indica um sucessor, sob promessa de que será anistiado. Eu dei a minha opinião para ele, eu digo, você não foi nem julgado. O presidente Lula saiu da prisão com várias condenações,
recuperou os seus direitos políticos, foi candidato e ganhou a eleição. Você tem uma condenação eleitoral, da justiça eleitoral. Você não tem nenhuma condenação penal. O processo eleitoral nem começou. Como é que você já vai anunciar que não é mais candidato? Mas há uma certa pressão de setores, não apenas do judiciário, de setores econômicos e políticos, para que ele anuncie uma espécie de renúncia ou de retirada do processo eleitoral. Eu digo, olha, se você fizer isso, o que vai restar é apenas um réu na mão do Supremo, na expectativa de que alguém amanhã possa prometer um indulto, uma anistia. Eu acho isso errado. E, além do mais, o seguinte, é um eleitor importante nesse mundo da oposição e vai renunciar para apoiar quem? Certo? A oposição tem vários representantes, aí no Paraná tem o governador do Paraná, tem o governador de Goiás, tem o governador de Minas, tem o governador de São Paulo, outros falam na própria ex-primeira-dama, outro no filho do próprio Bolsonaro, e sei lá em quantos outros nomes. Então eu digo, olha, o objetivo me parece que é retirar o Bolsonaro desse processo eleitoral. Eu opinei que ele não deveria aceitar. E me parece que o caminho é usar o 8 de janeiro, transformar aquela Bernarda, isso é uma expressão do século XIX, da época do Império, ou da própria independência. Bernarda era uma forma de se caracterizar uma bagunça, uma baderna. De se transformar uma baderna numa tentativa de golpe. E tentativa de golpe, condenada como tal, tiraria o ex-presidente da disputa eleitoral. É assim que eu vejo. Ótimo. Bem, meus amigos, o ministro Aldo Rebelo com a gente aqui no Café com a Gazeta do Povo. Voltamos para Curitiba. Nossa querida Anne Dias tem uma pergunta para o senhor também, ministro. Boulos. Muito bom dia, ministro. Obrigada pela participação aqui com a gente. Faz uma pergunta boa, senão eu vou te Ministro, aproveitando, inclusive, o seu antigo posto de presidente da Câmara dos Deputados, eu queria saber a sua opinião, como o senhor tem visto a atual Câmara dos Deputados em relação a todo esse processo. Tendo em vista que a Câmara, inclusive, aprovou a suspensão do processo contra o Ramagem, mas depois o STF interviu e derrubou a suspensão, e a gente vê também o Hugo Mota não pautando o PL da anistia, apesar das assinaturas. Ele diz que se pautar, o STF vai derrubar. Queria saber como o senhor enxerga toda essa situação aí no nosso Congresso Nacional. Agora eu quero ver, hein? Quero ver. Eu dizia já há algum tempo que o Brasil caminhava para mergulhar num processo de certa anarquia institucional. E o que é que eu caracterizo como anarquia institucional? Bernarda. O fim do limite da separação das atribuições entre os poderes. Você hoje tem um processo de insegurança jurídica, que é a insegurança que caracteriza a relação entre o ente privado e o poder público. Um dos exemplos dessa insegurança jurídica nós temos abertamente em vários casos que o ente privado não sabe mais qual é a sua responsabilidade, mesmo no caso do Código Florestal. Você faz um Código Florestal, você vota com uma maioria de 411 votos, e depois o Ministério Público, orientado pelas ONGs, pede no Supremo, em ações diretas de inconstitucionalidade, a revogação daquilo que o Congresso aprovou. E o ente privado, o proprietário, não sabe se o código está em vigor ou não. A insegurança institucional é pior. A insegurança jurídica é entre os entes privados e o poder público. A insegurança institucional é entre o próprio poder público. A Câmara não sabe quais são os limites do Supremo, porque o Supremo começa a legislar. O Executivo não sabe quais são os limites do Supremo, porque o Supremo começa a interferir na nomeação de ministros, interferiu no governo da presidente Dilma, proibiu que o ex-presidente Lula fosse por ela nomeado ministro. E aí, boa parte aplaudiu, porque se tratava da presidente Dilma e do PT. Em seguida, o Supremo proibiu que o presidente Michel Temer nomeasse a deputada Cristiane Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson, ministra do Trabalho. Ela era uma deputada no exercício do mandato, no pleno domínio de suas atribuições institucionais e constitucionais. E o Supremo simplesmente vetou. E o veto foi acolhido, foi acatado. E depois, no governo do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo proibiu que ele nomeasse um delegado sem qualquer processo administrativo. O delegado não estava enquadrado em nenhuma infração funcional ou de outra natureza. Estava no pleno usufruto de seus
direitos administrativos, funcionais, e foi proibido. Eu acho que isso é, de fato, uma invasão de atribuições, e se quiser uma palavra mais dura, uma usurpação de atribuições de um poder pelo outro. O Supremo se atribui responsabilidades que são do Legislativo, quando legisla, e do Executivo, quando interfere na nomeação de ministro. Isso é o que eu chamo de pré-anarquia institucional, ou, se quiserem uma expressão mais amena, de insegurança institucional, quando não há uma clara separação entre as atribuições dos poderes. E isso é algo muito grave, porque uma hora alguém vai restabelecer, de alguma forma, a separação entre os poderes. Vai dizer, olha, eu não posso cumprir essa atribuição porque a Constituição não permite. A Constituição atribui ao presidente da República a indicação dos seus ministros, e não ao Supremo. Em algum momento, um presidente vai dizer, olha, eu estou impossibilitado de cumprir essa decisão. Por quê? Uma vez eu era presidente da Câmara, e havia lá, num partido, uma divisão na bancada, e uma maioria foi formada para apontar um líder. E chegou lá à mesa da presidência da Câmara, e eu recebi o comunicado de que a bancada indicava o deputado A como líder da bancada. Pouco tempo depois, horas depois, chegou lá uma decisão do Supremo, com uma indicação de outro nome, o ministro do Supremo. Numa decisão monocrática, indicava outro nome a partir de uma provocação da minoria, dos perdedores. Eu liguei para o ministro do Supremo, digo, mas como é que o ministro do Supremo vai indicar líder de bancada aqui na Câmara dos Deputados, no meio de uma confusão dessa? Eu liguei, ministro, o senhor indicou aqui um deputado para ser líder da bancada do partido tal, o senhor vem dar posse ao líder? Eu vou aguardar aqui a sua presença para dar posse. Ele disse, não, porque isso aí foi uma provocação que me foi feita e eu dei essa decisão. Eu digo, ministro, nem eu que sou presidente da Câmara dos Deputados, sou presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, de um poder legislativo, eu não tenho atribuição de indicar líder. Como é que o senhor, que é membro de outro poder, vai indicar líder aqui, ministro? Tá bom. Se quiser ouvir mais histórias que ele está contando aí, entra lá no canal da Gazeta do Povo.